Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de algoritmos, algoritmos 3. Sejam muito bem-vindos aqui, algoritmos e técnicas de programação 3. A gente está iniciando, então, mais um semestre letivo, né? Mais uma aula ao vivo. Gostaria, então, de desejar essas boas-vindas para vocês, para a gente ter um excelente semestre. Eu sei que essa disciplina ela engloba, a princípio, dois cursos, né? Que é o curso de Engenharia da Computação e o curso de Sistemas de Informação. Então, boas-vindas a todos esses alunos. Bom, e vamos dar início, então, aqui à nossa aula. Um minutinho só, eu vou abrir o material. Bom, pessoal, o material já abri aqui para vocês, tá? Vou dar início aqui, então. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que a gente possa dar início, então, à nossa aula. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é a respeito do nosso conteúdo, tá? Então, eu sempre falo isso, sempre quando eu estou iniciando uma nova disciplina, sempre comento isso com os meus alunos. O nosso conteúdo já está aqui disponível para vocês na nossa FUMEC virtual, tá? Aqui dentro a gente vai ter as nossas aulas, a gente vai ter alguns vídeos aqui de aulas passadas que pode ajudar vocês, tá? Se vocês tiverem com alguma dúvida, tá? A gente tem os nossos livros textos aqui e a gente tem alguns módulos aqui que também vão estar auxiliando aqui a nossa disciplina. Bom, vocês devem ter notado que a gente tem, além do livro texto, a gente tem 12 módulos, ou seja, a gente tem muito conteúdo aqui. Então, o que eu queria falar com vocês desde já é que eu não consigo, não existe, nenhum professor conseguiria passar em 4 aulas todo esse conteúdo aqui para vocês, tá? Então, a gente tem muito conteúdo, nossa disciplina é uma disciplina de 80 horas, então ela é diferente de uma disciplina presencial, que o professor passa todo o conteúdo ali na sala de aula, a nossa disciplina é uma disciplina remota, tá? Que a gente tem 4 aulas ao vivo. Então, como que vai funcionar essas nossas aulas? Eu tentei extrair desse material alguns pontos que eu achei pontos-chave, ponto interessante, que é esse ponto exatamente que eu vou estar passando para vocês aqui durante as nossas aulas ao vivo, tá? Não consigo passar tudo, mas aí eu queria deixar combinadinho com vocês, né? Vocês já não são alunos, né, alunos aqui de primeiro período, calouros, vocês já são veteranos, deixar combinadinho que eu estou passando para vocês, então, alguns pontos importantes, mas eu peço que vocês façam a leitura, façam o estudo de todos esses módulos, né? Consultem os nossos livros-texto, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vem aqui no Tira Dúvidas, posta a dúvida, que sempre eu ou o nosso tutor vai estar buscando responder essas dúvidas para vocês, tá bom? Então, clicou ali, para mim aparece todos, para vocês vão aparecer só de vocês, mas quando eu venho aqui, ó, aqui ainda não tem nenhuma dúvida, mas vai aparecer a dúvidazinha de vocês, que eu ou o Felipe a gente vai estar esclarecendo para vocês, tá bom? Então, vou dar início agora ao nosso conteúdo aqui, né, da nossa disciplina de algoritmos e técnicas de programação. Vou começar bem do básico, tá? Comecei ali extraindo bem do basiquinho, e aí a gente vai nessas 4 aulas, esses 4 encontros que a gente vai ter, a gente vai aprofundando, e, novamente, qualquer dúvida que vocês tiverem, possam tirar dúvidas, ou venham para a aula, né, e aí sempre tendo aluno, tendo dúvidas de alunos, a gente reserva um tempinho no final da aula e a gente discute e fala sobre essas dúvidas de vocês, tá bom? Então, o objetivo aqui da nossa aprendizagem de hoje aqui é estudar sobre a introdução
a programação Java. Esse é o nosso objetivo. Então, a gente começa falando aqui da programação Java, vou começar bem do básico, tá, gente? Me desculpe aqui que eu já trabalho com isso, que já mexe com programação, mas não é a primeira vez que eu leciono essa disciplina, eu já tenho alguns períodos que eu estou com essa disciplina, e eu vejo que tem alguns alunos que ainda têm dificuldade no básico, então não adianta a gente ir lá para frente se a gente não tem esse básico. E também esse básico faz parte ali dos nossos módulos ali. Então, eu gosto de pegar desde o básico aqui para a gente começar aqui para aquele aluno que ainda tem um pouco de dificuldade de conseguir entender tudo isso, né, e conseguir acompanhar o curso aqui, tá bom? Mas isso aqui está dentro do nosso conteúdo, está dentro da nossa ementa e faz parte ali dos módulos. Então, a gente começa falando de operadores, tá? Operadores aqui na nossa programação, a gente vai ter alguns operadores que vão significar algumas coisas que a gente precisa. Toda vez que a gente quiser fazer uma atribuição, ou seja, por exemplo, a variável x recebe o valor 2. O sinal que a gente usa é o sinal de igual. Então, o igual aqui a gente não está comparando. Quando é um sinal só de igual, não quer dizer que eu estou comparando se x é igual a 2. Quer dizer que eu estou atribuindo o valor de 2 à variável x. Professor, e se eu quiser comparar? Se eu quiser comparar se o conteúdo da variável x é igual a 2, o que eu tenho que fazer é um sinal de igual, igual. Então, se eu coloco A igual a B, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o valor de B e estou jogando dentro da variável A. Se eu coloco A igual a B, o que eu estou fazendo? Eu estou comparando se o valor da variável A é igual ao valor da variável B. Então, um sinal de igual, atribuição. Dois sinais de iguais, comparação. Tá? Tem os sinais aritméticos. A soma, é o sinalzinho de mais, subtração de menos mesmo. Multiplicação aqui vai ser esse sinalzinho aqui, né? O asterisco. Divisão, a barrinha. E o módulo, que é o resto da divisão de dois números, é representado pelo porcento. Bom, precedência de operadores. Então, a gente sempre tem multiplicação, divisão e o resto da divisão vai ser a mesma precedência, tá? Então, a gente sempre vai da direita para a esquerda aqui, vai ser sempre a maior aqui. Mais e menos, mesma precedência. A atribuição menor de todas as precedências. Em caso de empate, resolve-se da esquerda para a direita. O uso de parênteses vai sempre alterar a minha precedência. Então, se eu tiver ali um parênteses no meio da história, ali tiver A mais B, entre parênteses, apesar dele ser uma operação de mais, de soma, né? E ela tem uma menor precedência, por exemplo, que uma multiplicação, mas se ela tiver dentro de parênteses, resolve-se ela primeiro. E aí, o que eu disse, ó, operador de igualdade, quando eu quero comparar se o valor de uma variável é igual a outra, eu vou usar dois sinais de iguais, tá? Igual, igual. Diferente, exclamação, igual, tá? Relacionais, se eu quero saber se o valor é maior do que o outro. Então, uso o valor aqui maior que. Menor que. Então, só inverto aqui. Maior ou igual, eu vou usar o sinal de maior, igual. Menor ou igual, eu vou usar o sinal de menor, igual. Tá? Bom, tipos de dados primitivos aqui que a gente tem aqui em Java aqui. Então, a gente tem o booleano, tá? Então, uma variável pode ser do tipo booleano ali, que ela é uma variável de 8 bits e que vai sempre receber o valor verdadeiro ou falso, né? True or false. A gente tem a variável char, né? Que é o caractere, ela é um valor de 16 bits, que ela vai receber os valores, por exemplo, um A maiúsculo, um arroba, ela vai receber um caractere. O byte, tá? Que é uma variável de 8 bits, que ela vai variar a menos, ela vai receber de menos 128 a 127. O int, que é uma variável de 32 bits, que ela recebe variáveis inteiras no valor de menos 32.768 a 32.767. O long é uma variável de 64 bits,
que ela vai receber desde 2 elevado a 63 a mais 2 elevado a 63. O float, uma variável de 32 bits, que recebe de menos 3,14, tá? Até o zero aqui. O double, variável de 64 bits também aqui, tá? Que também recebe esse valor aqui. E o void, né? Que não recebe nenhum valor. Então, são os nossos tipos primitivos aqui. Bom, lembrando, né, para quem já sabe programar, isso aqui já tá até fácil, né? Lembrando aqui, então, relembrando estruturas de controle, tá? Então, eu tenho, por exemplo, uma estrutura de controle aqui, que é um comando, por exemplo, um if, tá? Qual que é a sintaxe aqui? Então, eu faço if uma determinada condição, ou seja, se uma determinada condição for verdadeira, por exemplo, eu vou realizar uma determinada sequência de comandos. If outra condição for verdadeira, eu realizo uma sequência de comandos. Então, essa é a nossa condição, a estrutura de condição. É o if, é o se. Se verdadeiro, faça isso. Se verdadeiro, faça isso. Temos também, que vocês já conhecem, o if else, tá? Ou seja, se a condição for essa que está aqui dentro aqui, eu vou realizar essa sequência de comandos. Se não, que é o else, eu vou realizar a sequência de comandos aqui embaixo. Então, quando eu tenho um if e um else, ele nunca vai realizar essa e essa sequência. Ele vai testar daqui. Se ela for verdadeira, ele realiza aqui. Se não for, ele vai realizar a sequência de comandos de baixo, que é a nossa estrutura de condição. Então, um exemplo aqui, ó. Eu peço para entrar com um número qualquer, tá? Então, pedi para o usuário entrar com um número, peguei esse número aqui, um número inteiro, e eu falo aqui, ó. Se o número que o usuário digitou for menor ou igual a 10, eu vou imprimir a mensagem menor que 10. Vai aparecer uma caixinha de texto escrito que é menor que 10. Se não, se, ou seja, se não for isso, se o número for menor do que 100, vai imprimir a mensagem menor que 100. Se não, ou seja, se não é esse, se não é esse, ele vai imprimir a mensagem maior do que 100 e vai terminar a execução do meu programa, tá? Bom, repetição controlada. Então, a gente tem aqui também a repetição controlada, ou seja, a gente pode estar repetindo até que uma condição seja satisfeita. Para isso, a gente vai ter o comando while aqui, tá? Então, a sintaxe do comando while é while condição, eu vou executar uma sequência de comandos. Então, toda vez que essa condição ainda for verdadeira, eu vou executar essa sequência de comandos. Então, um exemplo aqui, ó. Eu falei, ó, entre com um número. Eu falei com o usuário, entre com um número. Aí ele entrou com esse número aqui. Aí eu coloquei while, ou seja, enquanto o número for menor ou igual a 10, eu vou imprimir a palavra num igual o conteúdo da variável num. E eu vou dando num mais aqui. Quando eu dou esse num mais, ele volta aqui em cima e faz. Vamos supor que o usuário, por exemplo, digitou o número 7, tá? O que vai acontecer? Então, entrou com o número, ele digitou o número 7. Então, ele vai vir aqui e vai testar, ó. Enquanto num, qual que é o conteúdo da variável num? É 7. 7 é menor ou igual a 10? Sim. Então, vai imprimir na tela num igual a 7. Aí, num recebeu o que ele tem mais um, num mais. Então, num foi para 8. Aí, ele volta aqui em cima. 8 é menor ou igual a 10? Ah, sim, 8 é menor ou igual a 10. Então, ele entra aqui e imprime na tela. Num igual a 8. Num recebe o que ele tem mais um, num mais. Então, estava com 8, ele vai para 9. Vem aqui. 9 é menor ou igual a 10? Ah, sim, 9 é menor ou igual a 10. Então, ele vai imprimir num igual a 9, tá? Vem para cá, num mais. Num vai para 10. Ele testa. 10 é menor ou igual a 10? Sim, 10 é menor ou igual a 10. Então, vai imprimir num igual a
10. Num mais. Num agora foi para 11. Aí ele vem aqui em cima. 11 é menor ou igual a 10? Opa, 11 não é menor ou igual a 10. Então, se 11 não é menor ou igual a 10, ele sai dessa execução aqui e termina e encerra o programa. Deixa eu só ver se entrou algum aluno aqui. Eu creio que não. Deixa eu só conferir aqui. Não, realmente não entrou ninguém. Vamos continuar. Bom, então vamos continuar aqui. Bom, além, então, a gente apresentou o if else, né? O while. Então, vamos apresentar agora a estrutura de repetição, que é o for. Qual que é a sintaxe do for? Eu tenho for, aí eu tenho uma variável inicial, uma condição para aquela variável para testar até que ponto a gente vai, até quando a gente tem que ficar executando, e o incremento daquela variável com uma determinada sequência de comandos aqui dentro. Ou seja, eu tenho uma variável, eu vou testar essa variável de acordo com uma condição. Se for verdadeiro, eu executo uma sequência de comandos, incremento essa variável. Volto aqui, testo. Verdadeiro? Executo essa sequência de comandos, incremento a variável. Volto aqui, testo. E eu vou ficar fazendo isso até que essa condição aqui não seja mais satisfeita. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Peço o usuário para entrar com um número, agora eu vou falar um número maior um pouquinho aqui. Vou colocar, voltou do while? Voltei, peraí. Eu voltei sem querer, desculpa, gente. Tá aqui. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, int u igual a 1. Enquanto u for menor ou igual a 10, u mais. Aí ele vai imprimir u igual a 1. Aí ele vai incrementar. 1 foi para 2, ó, u mais. 2 é menor ou igual a 10? Sim, é. U igual a 2. U mais, vai para 3. 3 é menor ou igual a 10? Sim, é. Ele entra aqui. U igual a 3, imprime. Incrementa. U foi para 4. 4 menor ou igual a 10? Sim, é. Entra aqui. U igual a 4. E ele vai fazer isso. Vamos supor agora que o U aqui nosso está com 9, tá? Ele foi incrementando. U está com 9. Testa. 9 menor ou igual a 10? Sim. U igual a 9. U foi para 10. Né? U mais. 10 é menor ou igual a 10? Sim, 10 menor ou igual a 10. Né? Ele é igual a 10. Então, U igual a 10. Aí U foi para 11. Opa, testa. 11 é menor ou igual a 10? Não, não é. Pronto, eu saio da minha execução. Tá? Então, é dessa forma que funciona o for. Quando eu faço isso, ele está voltando. Eu estou indo com a setinha e ele volta. Então, mais uma sequência, tá? Que tem a mesma função do while, mas agora a gente vai falar, então, do while. Então, ele tem a mesma função do while. A diferença dele para o while é que no do while a gente tem a garantia de que vai ser executado pelo menos uma vez. Diferente lá do while, quando a gente fez, ó, que imagina aqui, ó, se o número que o usuário digitou fosse o número 14, ele ia testar aqui, ó, 14 é menor ou igual a 10? Não, não é. O que acontece? Ele não imprime nenhuma vez, ele sai. Quando a gente usa o do while, a gente tem a garantia de que pelo menos uma vez ele vai executar. Depois pode ser que se a condição não for verdadeira, ele para de executar. Então, olha só, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que o usuário digitou o número 30, tá? Então, pediu para entrar com o número, o usuário digitou o número 30. Então, ele entra aqui, ó. Ele vai vir do, aí ele vai entrar a mensagem aqui, ó. O número é 30. Num recebe num dividido por 2. 30 dividido por 2 é 15. Enquanto num for maior do que 10. 15 é maior do que 10? Não, não é. Então, o que ele faz? Sai da execução e continua do programa aqui para baixo. Nesse caso aqui não tem nada, ele sairia da execução. Ah, e se o número fosse
deixa eu ver, o número fosse 8, professora, o que ele ia fazer? Ele viria aqui, ó. Ele ia vir aqui, ó, ia fazer, ó, o número é 8. Não recebe 8 dividido por 2. Aí ele vai vir aqui e vai testar, vai ser 4. 4 é maior, aliás, o outro eu falei errado, né? Enquanto num for maior do que 10. Não, tá certo. O outro eu falei errado, né? Aqui seria 15 é maior do que 10. Então, ele iria executar mais uma vez. Desculpa, gente, eu falei errado. Desculpa a gravação aqui. 15 é maior que 10. Eu li o sinal errado. 15 é maior do que 10, ele viria aqui e executaria de novo. Aí ele falaria o número, no caso do primeiro que a gente falou que o número era 30. Vamos voltar aqui, para não ficar confuso. Vamos supor que o usuário digitou 30. Então, ele vai vir. O número é 30. Tá? Aí num recebe num dividido por 2. 15 dividido por 30 dividido por 2, que é 15. Aí ele vai testar. 15 é maior do que 10? Sim, 15 é maior do que 10. Aí ele vem. O número é 15. Aí ele vai fazer num recebe num dividido por 2. Como ele é inteiro, então 15 dividido por 2 ele vai falar que é 7, tá? Seria 7,5, mas ele só pega inteiro. Então ele vai pegar só a parte inteira. 7. 7 é maior do que 10? Não, não é. Então, se 7 não é maior do que 10, ele para a execução. Ou seja, eu tenho a garantia de que ele executa no mínimo uma vez, para depois ele testar a condição. Essa é a diferença do while para o while, tá? Bom, a gente tem também a estrutura de controle switch, tá? Que ele é utilizado quando uma variável pode assumir vários valores, faltando um S aqui. Esse comando só pode ser utilizado com variáveis do tipo byte, short, int ou char. Então, um exemplo aqui, ó, voltou de novo. Um exemplo aqui de uma estrutura de controle, né, switch, é exatamente ela funciona desse jeito aqui, ó. Switch, uma variável qualquer, caso o valor seja tal, ele faz isso. Para. Caso o valor seja tal, sequência de comandos, break. Esse break é para parar aquela execução naquele ponto e seguir com o programa. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Ó, entre com um número. Então, vamos supor que eu digitei o número 2. Aí ele vai vir aqui, ó, switch 1, switch 2. Case 1, o número é 1? Não, o número é 2, então ele não entra aqui. Aí ele vem aqui, ó, case 2? Sim, JOpt open mensagem, ele vai imprimir o 2 ali, vai dar um break e vai sair do programa, tá? Então, ele vai percorrer aqui até parar naquele ponto ali, que você pode colocar um default também, ou seja, se não for nenhum desses daqui, você imprime que o número é maior ou igual a 3. Ok, pessoal? Bom, a gente tem também operadores lógicos aqui que a gente utiliza bastante, né? Então, a gente tem um operador de OU aqui, que eu vou ter A ou B, né? Falso ou falso vai ser falso. Falso ou verdadeiro vai ser falso. Verdadeiro ou falso é falso. Verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro. O operador I, que eu vou ter falso e falso é falso. Falso e verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro e falso é verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. O ou exclusivo, que é o XOR, eu vou ter falso, né? XOR, o exclusivo falso, vai ser falso. Falso XOR verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro XOR falso, verdadeiro. Verdadeiro XOR verdadeiro, falso. Operador de negação, que é o NOT, eu vou ter falso, negação de falso é verdadeiro, verdadeiro, negação de verdadeiro é falso. Bom, e aí eu continuo aqui agora eu vou falar de métodos, tá? Métodos são módulos, ou seja, trechos de código com determinada função. Cada método deve possuir um nome, identificador, declaração básica de um método. Então, por exemplo, valor, retorno nome, método, e aí eu coloco ali o que eu preciso de passar para aquele método, tipo
tipo P1, tipo P2 e uma sequência de comandos. Para que serve métodos, gente? Vamos supor que eu tenho uma expressão que eu sempre tenho que calcular. Eu sempre tenho que calcular quanto que vale A mais B vezes X. Não sei, por algum motivo ali eu estou calculando e eu preciso de ter isso no meu código em vários trechos de código. Para que eu vou ficar escrevendo, né? Isso eu estou dando um exemplo pequenininho, mas supor que eu tenho que sempre fazer alguma coisa que é grande, né? Que é um trecho de código grande. Para que eu vou ficar fazendo esse monte de código no meio do meu código ali? Se ele sempre retorna a mesma coisa, se ele sempre entra com a mesma sequência, eu posso fazer um método, que aí o meu sistema vai ficar mais simples. Quer ver um exemplo? Vamos supor que a gente quisesse calcular sempre a raiz de um número, tá? A raiz quadrada de um número. Eu sei que a gente tem um método pronto, né? Que a gente tem o SQRT lá que calcula a raiz, mas se a gente não tivesse, a gente poderia construir um método que vai fazer isso para a gente de uma maneira um pouco mais automática. Ou seja, eu não vou precisar de toda vez ficar digitando aquele trecho de código grande. Eu posso fazer um método que eu só chamo ele, passo o valor, ele me retorna ali, tá? Então, um exemplo aqui, ó, do método aqui, ó. Eu quero calcular, né, a square ali de alguma coisa. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu entrei ali com alguma coisa, tá? Eu coloquei uma string aqui, output aqui, que vai ser a minha saída, e eu faço, ó, for, contador recebe 1, então, quanto o meu contador for menor ou igual a 10, contador mais. E aí, eu chamo esse método scary aqui e passo esse valor do contador, ou seja, se eu precisar de fazer isso um monte de vezes. Aí eu tenho a minha saída aqui, ó, output recebe. Output mais o valor do contador, mais que multiplica o valor do contador, que é igual ao resultado. Ou seja, se eu quero saber a raiz quadrada ali, eu vou fazer o contador vezes o contador, que vai ser o meu resultado, tá? No final aqui, eu imprimo esse output ali, que é o meu resultado. Qual que é o meu método square? Quando eu chamo ele, ó, eu estou passando esse contador aqui, ó, que esse aqui começou com 1 e ele vai até 10. Eu chamo ele, eu passo ele aqui, ó. Então, por exemplo, quando eu vim aqui, ó, no meu void it aqui, eu passei da primeira vez, ó, o contador começou com 1. Chamei o método. Chamei o método, eu passei o valor 1 para ele. Então, ele vai fazer 1 vezes 1 e ele vai retornar aqui 1 vezes 1 é 2. Então, o meu resultado aqui recebeu 1. Ó, 1 vezes 1 é 2. 1 vezes 1 é 1, né, gente? Desculpa. O meu resultado recebeu 1. Aí ele vai imprimir, ó. 1, ele vai imprimir aqui, ó, output, que é output recebe, que é a minha saída da minha string. Que output tem, que nesse caso não é nada, o valor do contador, vezes contador 1 vezes 1, que é igual a 1. Aí ele vai lá em cima de novo, ó, usando for. O contador foi para 2. Chama o método, ele vai passar 2 aqui, ó, o y aqui vai subir o valor 2. 2 vezes 2, 4. Ele vai retornar o 4 aqui para o result. E aí ele vai imprimir aqui o valor aqui, ó, 2 vezes 2 igual a 4. Aí o contador vai para 3. Ele vai chamar de novo o método, ó, vai fazer. O y vai receber o 3. 3 vezes 3, 9. Vai retornar o 9. E assim ele vai fazendo. Não precisa de eu ficar fazendo. É só chamar o método que ele vai fazer isso aqui quantas vezes precisar, sem eu ter que ficar com aquele trecho de código. Né? Esse aqui é pequenininho, é claro, mas imagine que fosse um trecho grande de código, sem eu ter que ficar com aquele trecho igual, grande, em várias partes do meu código. Bom, chamada de métodos aqui, como é que eu chamo esses métodos então? Então, métodos que estão na mesma classe, eu vou chamar o nome do método e a lista de parâmetros que eu preciso passar. Se aquele método não tiver parâmetros, eu passo só o nome do método e abro e fecho parênteses. Tá? Por exemplo, aqui foi o método chama square e o parâmetro que eu tenho que passar é o contador. Métodos de objetos, eu passo nome do objeto, ponto, o nome do método. Tá? Então, um exemplo aqui seria, por exemplo, nome do objeto, output área, nome do método, ponto set texto, e aí eu passo o parâmetro que está aqui, que é Hello World. Métodos de classes importadas. Nome da classe, ponto nome do método, e eu passo uma lista de parâmetros aqui, tá? Então, um exemplo aqui, ó, JOptionPane, que é o nome da classe, tá? Que é uma classe que já tem no Java, ponto nome do método, show message dialog, que é o nome de um método que tem também no Java,
eu passo uma lista de parâmetros. Nesse caso aqui é o nu e o olá, que é o parâmetro que ele vai imprimir. Tá? Observação, isso aqui, métodos do tipo static. Um método static de uma classe só pode chamar métodos e variáveis estáticos dessa classe. Ok? Bom, métodos da classe Math, que é a classe matemática. Os métodos dessa classe permitem realizar certos cálculos matemáticos comuns. Está presente no pacote java.lang, ou seja, não precisa ser importado. Os principais métodos são absoluto, tá? Que eu consigo retornar um valor absoluto de um número. Então, por exemplo, eu quero o valor absoluto de menos 1,34. O valor vai ser 1,34, ele aceita inteiro, long, float, double. Cosseno de x, que ele vai retornar o cosseno de x em radianos. Exponencial de x, ele retorna o metro exponencial de e elevado àquele x, tá? Seio de x retorna o menor inteiro maior que x. Ou seja, o menor inteiro maior do que 9,2 é 10. O menor inteiro logo acima do 9,2 é 10. O floor x ele vai retornar o maior inteiro menor do que o floor. Ou seja, o maior inteiro menor do que aquele floor ali de 9,2 é 9. Um outro método também usado é o round x, que vai arredondar para o inteiro mais próximo. Ou seja, se eu passo round de 9,2, ele vai me retornar 9, né? Porque ele está arredondando para o inteiro mais próximo. Log de x, que é o logaritmo de x na base e. Max xy, retorna o maior entre x e y. Min xy, retorna o menor entre x e y. Pol xy, retorna x elevado a y. Sin x retorna o seno de x em radianos. SQRT de x, raiz quadrada de x. Tan de x, tangente de x em radianos. Bom, aí tem um exercício aqui, tá? Não tá valendo ponto, não tá valendo nota, não é exercício que é para vocês fazerem para entregar, valendo nota. Mas eu deixei aqui só para vocês testarem conhecimento, instalem aí o Java, NetBeans, Eclipse, eu não sei o que vocês usam, qual compilador. Instalem aí, testem esse exercício. Se tiver alguma dúvida, é só me perguntar. Então, primeiro aqui, crie um applet que receba 3 valores double e retorne o maior deles. Bom, qual que seria uma forma de fazer isso? Poderia primeiro comparar de 2 em 2, ó. Ele vem aqui, ó. Ó, o maior deles, max x e y. Então, ele vai receber 3. Por exemplo, ele recebe x, y, z. Então, primeiro você compara x com y. Aí, o maior que for entre x e y, você compara com o z. Então, daria para fazer dessa forma. Um outro aqui, ó. Cria o método max, que será responsável em calcular qual é o maior. Então, esse mesmo exercício, mas criando um método para ele calcular, ó. Nota de que esse método max aqui, ó, ele é para 2 números. Ele é próprio da classe Math. Mas vocês podem criar um para 3 números, tá? Utilize nesse método que será criado o método math.maxxy, que é esse aqui que a gente estudou ele. O resultado deve ser exibido dentro de um JTextArea no painel de conteúdo do applet. Bom, tá aqui o exemplo, tá? Se vocês depois quiserem, vou passar rápido aqui para vocês tentarem fazer, tá bom? Bom, e aí continuando aqui, vou falar um pouquinho agora sobre coerção de argumentos, tá? Que é a transformação automática de um tipo de dados em outro. Então, exemplo, math.sqrt de x espera que x seja um double. Se x for inteiro, automaticamente ocorre a conversão de x para o double e o método executa normalmente. Só é aceito tipos inferiores para tipos superiores, ou seja, do inteiro para um double. Se vocês olharem aqui, ó, no início, vou fazer assim, ó, ele volta. Deixa eu vir por aqui. Onde está? Aqui, ó. Ou seja, ó, sempre aqui, ó.
ele aceita, por exemplo, o double, ele vai aceitar um int, um long e um float. Se ele for um float, um int, um long. Um long aceita um int, tá vendo? Sempre de tipos inferiores aqui, tá? Peraí que eu agora passei muito. Bom, então, por exemplo, ó, o double não aceita nenhuma, o float por double, o long aceita float double, o int float double long, char float double long int, short float double long int, byte short float double long int, e o booleano não aceita nenhum. Bom, conversão de tipos. Para converter de tipos superiores para inferiores, né, a gente segue o exemplo. Então, por exemplo, int x. X é igual a int, o valor máximo de 1, 2 e 3. Então, quando eu fiz isso aqui, ó, eu falei que o retorno que eu quero é que seja um valor inteiro. Então, o método vai retornar um double, e esse double é convertido em inteiro. Então, ele vai pegar o máximo aqui, que é 3.0, e vai converter ele em 3. Então, um exemplo aqui, ó, int x, int max. 1, 2 e 3 dividido por 2. Primeiro, o método é executado. Então, primeiro, ele vai executar isso aqui, ó, int max aqui. Ele vai receber aqui que o valor é 3 inteiro. Depois, ocorre a conversão, tá? E, por último, a divisão. 3 dividido por 2 vai dar 1, porque é inteiro. Ok? Bom, números aleatórios, tá? O método math.handle retorna um número x double de forma que 0 menor ou igual a x menor do que 0. Para produzir inteiros de um determinado intervalo, tá? De i até f, deve-se escalonar o resultado desse método da seguinte forma. Então, sempre assim, ó. Int i igual a barrinha mais int math.handle, abre e fecha parênteses, que multiplica f menos 1 mais 1 aqui no intervalo aqui. Então, ó, um exemplo aqui, ó, que a gente está gerando números aleatórios aqui, entre 1 e 10 aqui. Então, estou gerando de 1 até 10 aqui, imprimindo esse valor aqui, tá? Então, ele vai fazer isso 10 vezes, porque a gente colocou dentro de um for, ele vai gerar 10 números aleatórios entre 1 e 10 e imprimir esse valor. Então, mais um exercício que eu vou deixar aqui para vocês fazerem. Deixa eu ver se entrou alguém aqui. Não, ainda não. Vou voltar aqui. Então, mais um exercício que eu vou deixar aqui para vocês fazerem, tá bom? Novamente, não vale nota, tá? Isso aqui é só para vocês treinarem. Mas tá aqui, ó. Cria um método que, quando chamado, gere números inteiros aleatórios de 0 a 6. Cria um aplicativo que receba um número fornecido pelo usuário e compare se esse número é igual ao número gerado pelo método citado acima. Este aplicativo deve oferecer 10 chances para o usuário acertar. Toda vez que o usuário entrar com um novo valor, um novo número aleatório vai ser gerado. Então, só para vocês brincarem aqui como tarefinha aqui. Se tiver dúvida, podem postar lá. Mas o resultado também está aqui. Bom, mais uns aqui, ó. Faça um applet que crie um número aleatório entre 0 e 100 e que ofereça 3 chances para o usuário acertar tal número. Toda vez que o usuário entrar com uma tentativa, o applet deve retornar se o maior número inserido pelo usuário é maior ou menor que o número gerado. Ou seja, por exemplo, o usuário insere o número 35, né? E ele foi lá e gerou o número aleatório 70. O usuário entrou com 35. Então, ele falou, ó, é menor. Aí o usuário fala assim, opa, então, aliás, é maior. Então, eu entrei com 35, agora então eu vou falar o 50. Ele vai falar maior. Ah, então eu vou falar o 80, menor. Então, quer dizer que o número está entre 50 e 80, entende? Então, ele vai brincando ali com o usuário até o usuário acertar. Um outro, cria um applet onde o usuário insere um número double e o applet retorne a parte fracionária desse número. Então, se ele inserir o número 2.34, o applet vai retornar o ponto 34. Como que eu faço isso?
Ó, uma dica. Crie uma variável que receba... Peraí. Cadê? Ó, 2,34. Retorna o maior inteiro menor do que aquele número. Então, ele vai retornar 2. Aí é só você fazer, por exemplo, uma variável recebe o número lá, o número double, menos essa variável aqui, que é o floor x, que é o floor do número. Então, ele vai fazer 2,34 menos 2, e ele consegue retornar o 0,34. Tá? Então, é isso que o método pede. Então, é só vocês utilizarem aquela função ali como dica. Deixa eu ver aqui. O outro, cria um applet que gere 5.000 números aleatórios, de 1 a 5. Ao final, imprima quantas vezes cada número foi gerado. Então, só colocar um contador, né? Então, ele vai gerar 5 números aleatórios e vai falar, olha, foi gerado, sei lá, 3.000 números 5, 1.000 números 2. Então, ele vai contar ali quantos foram, tá? Só vocês colocarem como contador ali. Mais um aqui, exercício. Escreva o seguinte método. Public double, cálculo WA, WB, int opção. Esse método deve retornar uma operação entre A e B, que deve ser definida uma opção da seguinte forma. Então, se o usuário selecionar uma opção 1, vocês podem usar aquele switch case lá. Ele vai retornar A vezes B. Opção 2, A dividido por B. Opção 3, A elevado a B. Opção 4, SQRT de A mais B. Crie um applet que utilize esse método e ofereça ao usuário um menu completo contendo essas 4 opções. Então, pessoal, para que é isso aqui? Bom, estou falando vários exercícios aqui para quem estava achando, a disciplina, a professora conversou com operadores, explicando, está tranquila, está facinho. Aproveitem, né? Testem o conhecimento de vocês, tentem fazer esses exercícios. Para quê? Para vocês ir fixando o conteúdo, para vocês, né, tendo um raciocínio mais rápido. Ficou alguma dúvida, manda no Tira Dúvidas que eu ou o Felipe a gente vai responder. Então, esse exercício é exatamente nesse sentido, para vocês, né, recordarem, às vezes ficou de férias, descansaram, esqueceram um pouco. Então, tentem fazer esse exercício, mesmo que eles sejam não avaliados, para que vocês possam estar adquirindo, né, uma agilidade, um conhecimento maior. Isso é super importante, porque chega na época da prova, todo mundo fica assim, professora, passa uma lista extra, a gente está precisando de uma lista para estudar para a prova, para não sei o quê. Então, a lista já começa desde agora, não precisa ser lá quase chegando em novembro, dezembro, que é a nossa prova, esqueci a data certinha, mas já tem a data, tá, gente? Está no calendário do site da FUMEC, eu que esqueci, mas se vocês entrarem... FUMEC... Não é FUMARC, não. FUMEC. Vamos lá. Se vocês entrarem aqui, ó. Unidade. Calendário. Ó. Nosso calendário acadêmico já está aqui. Ó, não se esqueça. A gente vai continuar essa aula. Essa está aqui, ó. Nossas provas aqui, ó. Avaliação presencial dia 23 de novembro. E a especial dia 14 de dezembro. Então, não precisa deixar chegar lá quase próximo de 14 de novembro, vocês me pedirem uma lista de exercício para poder fazer, né? Imaginando que essa lista aqui vai salvar de última hora. Comecem a estudar desde agora e fazer desde agora esse exercício. No final eu não passo lista, tá? Os exercícios são esses, são os slides. Bom, e aí continuando, falando sobre strings, tá? String, tá? Para a gente terminar nosso conteúdo, não é exatamente um vetor de caracteres, é uma classe que possui como atributo um vetor de caracteres. Então, é um atributo dessa classe. Com isso, cada string é um objeto. Possui vários métodos que auxiliam no tratamento de strings. Então, ó, por exemplo, criando uma string. Então, eu tenho aqui ó, um vetor de caracteres, char hello array. Então, eu tenho aqui H-E-L-L-O. String, hello string, recebe new string, hello array. Ou string, hello string, recebe hello. Então, dessa forma, eu consigo criar uma string. Tá? E Java é um pouquinho mais fácil que C, para a gente tratar strings. Bom, e se eu quiser comparar o conteúdo de uma string com o outro? É só usar o igual lá na variável lá inteira, double, float? Não, string é diferente. A gente não consegue falar, por exemplo,
string A é igual a string B. Vai dar erro o código de vocês. Para comparar o valor da string se é igual, a gente faz assim, ó, if e.equals, ou seja, programação. Eu estou comparando se o conteúdo da string A é a palavra programação, tá? Então, nesse caso, eu tenho uma string A, que eu não coloquei conteúdo nela. Eu estou comparando se o conteúdo da palavra A é igual à programação. Vamos saber o tamanho de uma string, tá? String palíndromo, por exemplo, don't say I was told. Então, se eu colocar isso aqui de trás para frente, vai dar a mesma coisa. Para saber o tamanho dessa string aqui, que é uma palíndromo, é só eu colocar o nome da string, ponto length. Nesse caso, o nome da string é palíndromo, palíndromo.length. Se minha string chamasse nome, seria nome.length. Se chamasse x, x.length, tá? Se eu quiser juntar uma string com a outra, ou seja, concatenar uma string com a outra. Então, por exemplo, string A recebe hello, string B recebe word. Eu quero juntar isso aqui. Eu posso usar a.concatb, ou seja, eu estou juntando o conteúdo de B junto com a string A, quem vai receber isso aqui é a string A, ou então eu coloco A igual a A mais B, ou seja, A recebe o conteúdo que A já tinha mais B. Ou mesmo A mais igual a B, ou seja, A recebe o conteúdo que ela tem mais B. Bom, convertendo string em números, então se eu tiver, por exemplo, int i igual a inteiro de passe int 12. Isso aqui, esse valor 12 aqui, ó, nota que ele está entre aspas duplas, ele é uma string, e se eu quero converter esse valor, que é uma string, para um double, eu coloco double d, double.parseDouble, por exemplo, 3.14. Pronto, isso aqui, esse 3.14, que está entre aspas duplas, que é uma string, eu acabei de converter ele para um double. Convertendo o número em string, double x recebe 10.7. String y recebe o valor aqui, mais 10.7. Tá? Então, eu estou convertendo um número aqui, nesse caso aqui, para me converter numa string, era um número double. Se eu quiser converter ele em string, é só eu fazer nesse formato aqui. Ou então, int i, double d, string s3, né, inteira to string i, tá? String s4, double to string, eu consigo converter também uma string entre inteiro, entre double, entre a variável que eu precisar. Opa, assim. Bom, se eu quiser pegar só um caractere de uma string, então, por exemplo, string another palíndromo, Niagara, ou roar again. Então, é a mesma coisa aqui que ela é palíndromo. Eu posso usar esse aqui, ó, char, tá? Então, eu declarei uma string char aqui, com o nome achar, e eu uso esse aqui, ó, share at 9, ou seja, eu vou pegar o caractere número 9 disso aqui, dessa string. Então, aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu pego o caractere aqui número 9, tá? Então, observação, o primeiro caractere do char é sempre o 0. Se eu quiser pegar uma substring, então, por exemplo, string anota palíndromo, Niagara ou a roar again. Então, eu tenho essa palíndromo aqui. String roar, anoto palíndromo substring, eu quero de 11 a 15. Então, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí eu peguei aqui, ó, roar. 11, 12, 13, 14, 15. Tá? Então, eu pego esse pedacinho ali, que é uma substring ali, sempre começando a contar do 0. Bom, string e métodos, tá? Então, eu tenho, por exemplo, maiúsculo e minúsculo. Eu tenho, por exemplo, a maiúsculo é o to lowercase, para minúsculo to uppercase. Então, ele retorna a string toda em maiúsculo ou todo em minúsculo. Então, você coloca to lowercase nome. Ele vai retornar todo em maiúsculo, aquele nome todo em maiúsculo. To uppercase nome, todo em minúsculo, tá? Pegando um pedaço de uma string, então, por exemplo,
string question, Luciane da Costa Vieira Rezende. Aí eu coloquei string A igual a question split. Então, eu coloco aqui, ó, show mensagem aqui, eu quero todos o caractere aqui da posição 0 aqui dessa string aqui, tá? Eu pego todo mundo ali na posição 0. Verificando a ocorrência de caracteres ou substrings, então, por exemplo, string Q recebe Josiane da Costa Vieira Rezende. Int A igual a Q.index vazio aqui. Então, ele vai verificar quantos espaços vazios, por exemplo, aqui, ó, nesse caso aqui, a gente está pedindo aqui quantas vezes a letra A está aparecendo aqui. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, está com erro aqui. Um erro aqui. Não, que eu estou pedindo o espaço vazio aqui realmente, mas está com erro aqui, porque ele teria que ter 1, 2, 3, 4 e não 7, tá, gente? Porque eu estou pedindo quantos espaços vazios aqui ele tem. Tá. E... Não, gente, desculpa. A professora está ficando doida. Eu estou querendo saber quantos caracteres ou substrings aqui a gente consegue ocorrer aqui, tá? Então, eu tenho a string Q aqui, que eu tenho esse meu nome aqui. Aqui eu tenho um int A, é um valor inteiro aqui, que está recebendo esse Q, pondo index of o vazio aqui, tá? Então, eu quero saber qual que é a ocorrência de caracteres ou de substrings aqui que aparece. Então, nesse primeiro caso aqui, ele está tentando contar aqui para mim, nessa primeira substring, quantas letras tem. Então, ele vai falar para mim aqui que ele tem 7. No segundo aqui, quando eu dou um last index aqui, ele está contando quantos caracteres vão ter aqui. Então, nesse caso aqui, ele vai aparecer 24 aqui, tá? Bom, e aí, continuando aqui, eu tenho substituído caracteres ou substrings. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, Josiane da Costa Vieira Rezende. Então, eu quero substituir todo o espaço por esse tracinho. Então, aqui, toda vez que tiver um espaço, eu vou colocar o tracinho nele aqui. Bom, por fim aqui, formatando casos decimais, tá? Então, eu tenho aqui, ó, public class formata decimais. Então, eu tenho um public static void main, tá? O double x 10.0 dividido por 3. O novo formato nele aqui, como eu coloquei com duas casas decimais, ele vai ficar com 0.33, ele pega duas casas decimais apenas, porque o formato que eu pedi aqui foram duas casas decimais, tá? Então, é de acordo com o formato. Pessoal, se eu quisesse 5 casas decimais, eu poderia colocar que o new formato aqui seria 0.00000.0.00000. Às vezes confunde na hora de falar, mas seria o novo formato, tá? Então, se você consegue formatar, às vezes, igual aqui, como é uma dízima periódica, a gente consegue formatar para que ela, às vezes, não ficar na hora de imprimir um número muito grande, alguma coisa assim, tá? De acordo com o que você deseja. Bom, pessoal, é isso. Consegui passar aqui para vocês o vídeo todo. É pena que a gente não teve participação. Aqui estão nossas referências. Tomara que na próxima aula, no dia 14 de setembro, né, eu possa contar com vocês aqui. Deixei bastante exercício, tá, para vocês. Vocês viram aqui que a gente tem bastante exercício aqui nos nossos slides. Podem fazer os exercícios, pode mandar tirar dúvidas à vontade, tá? Pode interagir com a nossa FUMEC virtual à vontade ali, que eu e o Felipe vamos estar aqui disponível para tirar essas dúvidas de vocês, tá? Então, interajam com a nossa FUMEC virtual, mandem as dúvidas. Novamente, em 4 aulas, a gente não passa todo o conteúdo, não tem como, nenhum professor conseguiria, ninguém conseguiria, porque nossa disciplina é uma disciplina de 80 horas. Então, estudem aqui todos os nossos módulos, os capítulos dos livros, façam os exercícios que eu vou passar, façam os exercícios, né, que vocês têm que fazer, que são os avaliativos. E eu tenho certeza que fazendo tudo isso, vocês vão tirar bastante proveito dessa disciplina, tá bom? Um abraço para vocês, até nossa próxima aula,
nosso próximo encontro, dia 14/9, às 10 horas da manhã. Tá bom, gente? Até mais.